E para essa edição aqui especial sobre filhos de pastores, que é um assunto tão importante, eu convidei o Matheus e a Elisa Lima, eles que são os líderes do Refipa aqui no Rio de Janeiro, e são da PIB de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro também. Matheus e Elisa, sejam muito bem-vindos ao Batistas em Pauta. Olá, muito obrigada. A gente fica muito feliz com essa oportunidade de estarmos aqui, né, representando os filhos de pastores, os filhos de pastores aqui do estado do Rio, mais específico. Hoje a gente faz parte mesmo da diretoria do Refipa, né? Temos liderados, mas temos um grupo de líderes lá trabalhando com a gente. É uma alegria poder estar aqui com vocês. É um prazer muito grande para a gente, como a Elisa já disse, e espero que a gente possa ter um bate-papo muito bom sobre o Refipa, também apresentar o Refipa para outras pessoas que ainda não conhecem, né? Tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso aqui. Com certeza será. E você que está ouvindo a gente, que é filho de pastor, né, fique ligado nesta edição, compartilhe com outras pessoas para que eles possam participar e aprender com o Mateus e com a Elisa também. Então, Mateus e Elisa, já quero começar perguntando a vocês, né? Que é algo que acredito que muitas pessoas acreditam que seja uma verdade, mas eu quero saber de vocês. Filho de pastor é pastor também? Ou pastora, né? No caso das meninas? Muito boa pergunta, assim. É algo. Sempre nos perguntam isso também, né? É uma realidade, assim, né? Mas, na verdade, filho de pastor não necessariamente é um pastorzinho, né? O chamado do pastor, a gente acredita que ele é individual, mas claro que também vem um chamado para a família, né? Como família pastoral. Isso envolve a esposa, os filhos, caso ele assim tenha, mas não necessariamente o filho dele também foi chamado para o ministério pastoral, né? São coisas diferentes, né? Então, claro que tem pastores, tem filhos, né, que se tornaram pastores ou que vão se tornar pastores, mas não necessariamente é uma regra, né? Até porque o chamado do pastor é algo individual, mesmo que abrange toda a família, mas não necessariamente o filho vai ser. Isso, a gente acredita nisso, né? Que claro que tem essa influência, a gente vive nesse meio, a gente, junto com os nossos pais, a gente acaba vivenciando essa realidade do ministério, que acontece muitas vezes. É o filho de pastor que diz, né? Não, eu não vou ser pastor, eu não vou ser pastor, não vou entrar nesse ministério. Eu fui chamado para outra coisa. E no final das contas, ser chamado para o ministério pastoral. A gente vivencia muito esses casos, né? De filhos que foram chamados. Mas o chamado é individual. Então, dentro do nosso meio, tem filhos que foram chamados, né, para esse ministério e outros que não. Então, não é algo determinista, né? Não é filho de pastor, não é pastor. Isso vai depender daquilo que Deus tem para a vida do filho de pastor em específico. Perfeito. Realmente tem muito dessa cobrança, né, de que o filho do pastor exerça também o ministério, né, para dar continuidade àquilo que o pai tem realizado. Mas como vocês falaram, né, tem essa questão, né, de ministérios específicos, né, ou talvez a pessoa queira seguir uma carreira, né, fora desse contexto eclesiástico também, e está tudo bem, né? Infelizmente ainda tem pessoas que não entendem por esse lado. E já partindo desse contexto, eu queria perguntar a vocês, né, vocês são filhos de pastores também, e depois que eu vou pedir que vocês compartilhem um pouco sobre isso, mas pelo que vocês veem, pelas conversas que vocês têm com a galera, com os filhos de pastores, como é que um filho de pastor gosta de ser tratado ali no ambiente da igreja, né? Porque tem, pro bem e pro mal, tem essa diferenciação, né? Ah, é o filho de pastor, né? Nós temos que tratar, entre aspas, melhor do que os outros, né? E por outro lado, também tem uma cobrança excessiva que outros filhos, né, de outros membros da igreja não têm. Mas como vocês veem que qual o tratamento, né, que o filho de pastor considera o ideal? A gente até brinca, né? Nas nossas redes sociais, internamente, que a gente não tem nome, que a gente é o filho do pastor, porque a gente tem diversas vezes, né? Mas é uma brincadeira. É, eu acho muito importante a gente conseguir ver o filho do pastor, como a esposa, como ser individual, né? Eu lembro que quando meu pai, eu lembro não, ele contou para mim, porque quando ele entrou no ministério pastoral, eu ainda não era nascida, mas meus irmãos eram, que ele pontuou isso para a igreja. Olha, eu tô entrando aqui, mas quem foi chamado, quem foi convidado foi eu, a minha família veio como parceria. Os meus filhos não são
o filho do pastor não é mais o Eliabe, o Eliezer, a Elisângela, que são os nomes dos meus irmãos. Então, acho que esse é um ponto, né, de conseguir ver o filho do pastor por quem ele é, e não só a quem ele está vinculado, como o filho do pastor, né? Que às vezes é numa forma muito carinhosa, e como realmente você localizar aquela pessoa, né? Olha, ele é o Mateus, ele é o filho do pastor, para você localizar, mas às vezes é de forma depreciativa, né? Olha ali o filho do pastor fazendo aquilo, olha ali o filho do pastor fazendo aquilo. Então, acho que é esse lugar, acho que é nem tratar também sobre o tratamento, né? Nem com um olhar diferenciado, que por vezes acontece, a gente já vivenciou, né? Às vezes ter acesso a algumas coisas, ou em alguns lugares ser recebido de uma forma diferente, por ser o filho do pastor que está ali, enfim. Então, isso, e nem o contrário, uma cobrança excessiva. A gente entende, como filho de pastor, né, que existe um olhar para esse ministério. Claro que, como filha de pastor, eu sei que eu tenho que dar um bom testemunho, mas não por ser filha de pastor, por ser cristã, né? Por ser cristão, esse bom testemunho. E por vezes a gente é cobrado não por isso, né? Antes de virem me cobrar, Elisa, você está tendo esse comportamento, isso é errado, Deus não se agrada, mas você não está tendo esse comportamento, e você é filha do pastor, você não poderia ter esse comportamento. Então traz um outro peso, né? A gente até brinca em igrejas menores, que por vezes tinham diáconos que iam lá e procuravam o filho de pastor e trazia essa pauta, assim. Então, acho que é isso, resumindo, né? Tratar individualmente aquele ser como um filho de Deus, né? Como parte da igreja, um membro em comum, um pecador junto dessa igreja, que vai acertar e que vai errar, e que tem que ter um bom testemunho, não por ser o filho de pastor, mas por ser um cristão genuíno, né? Então, ele tem que ter um bom testemunho. Então, não ser tratado, né, com apreço excessivo e nem depreciado, né, por ser filho de pastor, mas ser tratado, né, como mais um membro, mais um indivíduo ali naquele coletivo. É importante a gente pensar também que como que essa educação, vamos pensar assim, né, seria passada para a igreja, né? Tem muito papel do pastor nisso tudo, né? Então, assim, o pastor quando assume uma igreja ou chega numa igreja nova, a gente acredita que é o papel dele de blindar a família, ensinar a igreja, né, como deve tratar a família pastoral naquele novo espaço, né? É claro que tem igrejas, por exemplo, que já estão há gerações tratando muito bem, sabendo como lidar já com a família pastoral, então fica tudo muito mais fácil. Mas às vezes o pastor chega numa igreja em que está acostumado a tratar a família de uma forma errada, e é papel do pastor, nesse caso, realmente educar a igreja a uma nova forma de ver o filho, a esposa também, que a gente está falando da família pastoral no geral, né? Também a esposa às vezes sofre muito, é claro que hoje a gente está falando sobre o filho, mas essa blindagem, vamos dizer assim, é o pastor que realmente precisa dar. E a gente vê que isso vai mudando de acordo com a igreja. Hoje, a igreja que a gente vive, por exemplo, é uma igreja que tem vários pastores, né? Não é um pastor só. Então, isso fica até muito mais tranquilo na cobrança no geral. E eles educaram a igreja, a gente percebe isso, né? A igreja já sabe como lidar. Então, é tudo muito mais fácil. Mas, às vezes, aquela igreja que só tem o pastor, é o único pastor só titular, o filho fica muito visado, a família fica muito visada. Então tem que ter um cuidado maior mesmo, principalmente do pastor, em educar a igreja nesse sentido. Isso que o Matheus falou, existem diversas realidades, o Refip é bom, por isso que a gente lida com muitas realidades de igreja, né? As igrejas grandes, que tem vários pastores, na capital, as igrejas de interior, as igrejas que tem poucos membros, que tem só um pastor, enfim. Então, com essa diversidade. Então, a gente vê um amadurecimento, né, na forma de tratar a família pastoral, desse olhar, mas ainda há filhos que sofrem muito com a cobrança mesmo pesada por ser o filho de pastor, né? E isso realmente traz consequências, né? A gente vai tratar um pouco mais à frente na vida desse filho mesmo, né? E até destaco o que vocês falaram que é muito interessante, dessa postura do pastor, né? Inicialmente e durante o ministério dele também, né? Porque as pessoas podem se esquecer disso em algum momento, porque realmente é uma linha muito tênue, né? De entender que é um jovem, que é um adolescente normal da igreja e que esse jovem adolescente é o filho do pastor também, né? Então, muitas pessoas não têm essa noção e essa maturidade, mas é muito bom vocês trazerem isso, porque antes dele ser pastor, né, ele é esposo e ele é pai também, né? Depois ele é o pastor da igreja, então realmente essa blindagem da família é muito importante. E a Elisa já falou aí um pouco do Refipa, né? O Refipa, né, esse grupo, né, que são os filhos de pastores, né, com as suas alegrias, com os seus dilemas também, que só os filhos de pastores acabam passando.
o Refipa veio à existência, né? Então, gostaria que vocês compartilhassem um pouco o que é o Refipa, né? Como que ele surgiu e como que ele tem acontecido hoje também. Bem, a história do Refipa é bem legal, assim, porque, e como ele é feito hoje também, né? Ele começou lá antes dos anos 90. A gente estava até conversando com lideranças antigas nossas aqui para saber da história e tudo mais, que nós já temos mais de 10 anos de Refipa, né? Mas o Refipa veio muito antes da gente, muito antes, muitos outros líderes, né? Já passaram por aqui. E foi legal ver que lá atrás, o pastor Sócrates, né, ele foi um dos que estava dando início ali ao Refipa e trazendo, e a tia Lúcia também, trazendo a ideia do Refipa para frente, colocando realmente importância nisso, né? E a gente viu que teve um espaço de tempo onde o Refipa não aconteceu mais, e lá para os anos 96, ano 96, 97, o pastor Sócrates também com uma outra equipe, junto com a tia Lilian também, que foi Lília Godoy, que foi uma grande líder do Refipa durante um bom tempo. Eles assumiram, trouxeram o Refipa para funcionar novamente, né, como retiro em si. E depois da Lília teve a tia Ilka também, que foi uma líder muito grande para a gente, muito querida do nosso coração, assim, Ilka Duarte, ela deu prosseguimento e até a gente chegar nos anos que a gente está agora, né? Hoje a gente tem uma liderança que é a tia Luciane Costa, de Oliveira, perdão, e o pastor David, e a gente chama todas elas de tia, tá? Então é normal, todo mundo, ninguém conhece como Luciane, tia Lu, tia Ilka, tia difícil Eu. falar. É difícil pra gente falar, é sempre assim no review, pode ser a pessoa mais velha chamando, é sempre tia. E o pastor David, e a forma hoje que é liderado, né? O review é sempre ligado, né, às esposas dos pastores, mas nós temos conselheiros do Refip, e hoje a tia Lu e o pastor David são os nossos conselheiros, então eles que são a nossa liderança maior do Refip em relação à convenção, né, de conversa, de alinhamento com a convenção, com as outras áreas, então eles são os nossos pastores ali mesmo, que pastoreiam o nosso time, vamos dizer assim, né. Só que o Refip é interessante pensar que ele é um retiro, né? Claro, ele é um retiro ali que a gente se encontra uma vez por ano. Nós vamos falar de outras programações também, mas ele vai muito além de um retiro, né? É uma família mesmo que a gente encontra, né? Então, apesar do retiro ser uma vez no ano, as pessoas que entram e se conhecem ali, elas estão praticamente o ano inteiro juntas. Então, a história basicamente é essa. E ele surge, né? O Refipa surge e se mantém com essa ideia de responder a questões específicas do filho de pastor. Que dentro da nossa igreja local, a gente é discipulado, a gente é cuidado, a gente é pastoreado, mas por pessoas que muitas vezes não conhecem as nossas vivências. Eu acho que é a mesma experiência do pastor, né? Que precisa, por vezes, ser aconselhado e ser discipulado por um outro pastor que vivencia aquilo que ele vivencia para entender as dificuldades, as dores, as peculiaridades. Então, o Refipa surgiu com essa ideia de ser um lugar onde a gente consiga responder a essas questões específicas. Por acreditar, né? Nós acreditamos mesmo que a família pastoral, né? Quando você desestrutura de alguma forma a família pastoral, você desestrutura um ministério. E isso impacta, com certeza, na expansão do reino. Então, nós acreditamos no fortalecimento da família pastoral, no fortalecimento dos filhos pastores, para que isso se desenvolva não só na vida individualmente, né, daquele filho, mas também no reino de Deus, por meio do fortalecimento daquele pastor, tendo a sua família fortalecida e, consequentemente, daquele ministério, tendo um filho como parceiro. Então, assim, a gente acredita mesmo. O Refipa, ele é para responder essas dores e para fortalecer esse filho no entendimento do local que ele está vivendo, na resposta às lutas e às alegrias, e também, né, equipando esse filho para fortalecer o ministério do pai, naquilo que cabe a ele. E dessa forma, fortalecer o ministério como um todo. A gente realmente permanece, eu vou ao Refipa há 12 anos, por aí, e trabalho no Refipa há um bom tempo também, e a gente faz isso porque a gente acredita mesmo, a gente acredita que os filhos de pastores são um meio, né? São um meio, né, de expansão do reino de Deus, e além, como eu contei, do fortalecimento deles pessoalmente, que por si só já é
já é o que a gente busca, né? Ter esses filhos realmente entregues a Jesus, com o coração no lugar certo, tendo as suas dores respondidas e colocadas diante de Deus, tendo ali uma comunidade que possa fortalecê-lo, que possa apoiá-lo, que possa ajudá-lo, também vendo como esse filho fortalecido, o reflexo que isso tem no ministério do Pai e na expansão, né, do reino de Deus, pelo fortalecimento da igreja. Isso. E na realidade da igreja local, por exemplo, né, o Refipa ajuda muito também, porque o filho de pastor, quando ele passa por uma questão, né, um problema, assim, é muito difícil, por mais que ele seja discipulado ou que ele esteja em célula, dependendo da igreja, muito difícil ele compartilhar a dor dele, se for em relação ao ministério pastoral, com alguma outra pessoa da igreja, seja ela o líder que for, né? É muito complexo. Então, às vezes você vai compartilhar, por mais que seja de confiança e tudo mais, mas às vezes vai expor algo do seu pai, da sua mãe. Então é bem complexo, né? E aí o Refipa vem como resposta disso que ele falou. Você pode compartilhar coisas em que não vai afetar o ministério do teu pai. Então, se você compartilhar algo sobre uma luta que está passando com outro filho de pastor, com um filho de pastor mais experiente, ou com um pastor que está te ajudando ali fora, você não vai ter um problema no ministério do teu pai por isso, né? Então, por isso que é muito importante essa comunidade onde a gente tem uma abertura para falar e ser cuidado também. É um lugar sem exposição e sem julgamento, né? Que a gente traz as nossas questões sem essa preocupação. Bem legal. Vocês falaram aí de fortalecimento, né, que já tem participado do Refipa antes mesmo de serem líderes como são hoje. Gostaria que vocês falassem também, né, como que eram vocês, filhos de pastores, antes do Refipa, e o que o Refipa trouxe para vocês, né, no fortalecimento nesse ministério, digamos assim, né, que é ser um filho de pastor. Boa. Assim, eu lembro muito bem que eu tinha questões na igreja, como eu falei, que às vezes eu não conseguia compartilhar com outras pessoas, né? E aí, quando veio o Refipa, eu comecei a ver que outras pessoas passavam a mesma coisa que eu. Então, isso já me deu um alívio muito grande, né? O que eu achava que era só comigo, eu comecei a ver 10, 15 pessoas passando por coisas, às vezes, muito mais complexas do que eu. Então, só de você compartilhar, você já voltava para casa com uma outra ideia, né, de ministério. Olha, é muito mais leve do que eu estou achando que realmente é. Tem gente, às vezes, passando por coisa muito mais complexa do que eu. Então, ali você conseguia receber uma palavra de experiência de outros filhos que passaram por esse momento e que você conseguia colocar isso em prática depois na igreja. Por exemplo, hoje, e a gente até comenta aqui em casa, eu e a Elisa, a gente não sofre quase nada em relação a ser filho de pastor hoje, porque nós estamos numa igreja que nós trabalhamos, numa igreja que trabalhamos muito, mas nossos pais não são pastores da nossa igreja, então a gente vive uma realidade totalmente diferente. Nós nos mudamos, nós somos de outra cidade, éramos de outra cidade, estamos na cidade do Rio, onde nossos pais não são pastores, então o que eles passam não nos afeta tanto como nos afetava quando eram os nossos pais. E aí a gente consegue hoje dar essa experiência para os filhos que estão passando por momentos muito complexos. Olha, a gente já passou por isso, a gente sabe como é isso, o caminho é esse aqui, você pode fazer isso. Então, acaba que quando ele volta para a igreja dele, ele volta com uma outra cabeça, com uma experiência melhor. Então, isso aconteceu muito comigo e hoje a gente pode ajudar outras pessoas nesse sentido também. E acho que isso que o Matheus fala e que resume bem o Refipa é essa rede, essa comunidade, essa família que se forma, que foi o que mais impactou a minha vida, né? Hoje, parte dos nossos... A gente se conheceu no Refipa, casamos, parte dos nossos amigos são do Refipa, que foram padrinhos do nosso casamento. Então, nesse caminho aí, ao longo desses 12, 13 anos que eu participei do Refipa, eu construí uma rede de apoio de filhos de pastores, e não só de filhos, como os conselheiros, né? A gente falou sobre o papel deles de liderança, mas também os conselheiros, eles são literalmente os nossos conselheiros, são pessoas que oram pela gente, que a gente pode trazer as nossas questões, que lutam pela gente, que estão ali, lutam junto com a nossa família. Várias vezes eu vi, né, quem eu tive mais um contato mais próximo, né, a Ilka, a tia Lu agora, a Lídia também, em situações pessoais de algum filho de pastorinho, né, entrando em contato com a família, tentando fazer, tentando resolver, ajudando, orando. Então, essa rede que se cria, quando eu tinha alguma questão que me afligia em relação ao ministério do meu pai, eu tinha a quem recorrer. Então, além de me lembrar daquilo que foi tratado no meu coração, os temas que foram tratados no retiro, eu tinha uma comunidade de pessoas que compreendiam aquilo que eu estava passando. Então, quando eu trazia para eles, era isso como o Matheus falou. Não tinha uma exposição do meu pai, ou da igreja, ou das pessoas,
por serem pessoas que não estão inseridas no mesmo meio que eu, e ao mesmo tempo eles entendem aquilo que eu estou falando, eles vivenciam aquilo que eu estou falando, então você tem esse abraço mesmo, você forma esse grupo de pessoas que te aconselham, que te fortalecem, esses amigos mesmo, essa família, que acaba tornando essa caminhada da família pastoral mais leve, por você ter com quem dividir. Que por vezes, né, o ministério pastoral é muito solitário, da esposa de pastor é muito solitário, do filho de pastor é muito solitário, porque a gente tem essa limitação do compartilhar, por preservar mesmo a imagem das pessoas. E o retiro de esposas, o de pastores, o de filhos de pastores, é o meio de formar essa comunidade com quem a gente pode dividir a nossa carga, né? Eu acho que isso é o valioso do Refip e isso que mudou nas nossas jornadas, a partir do momento que a gente esteve incluído nessa comunidade. Perfeito. Pensando aqui também, não sei se vocês concordam, eu acho que essa pressão, né, em filhos de pastores, que a gente sabe que acontece, está muito ali na faixa da adolescência e da juventude, quando ainda o filho está na casa do pai, dos pais, né, na mesma igreja, né? Acredito que com filhos de pastores já com a idade um pouco mais avançada, já em outros ministérios, como vocês estão agora, a história seja diferente, né? Muda muito. Eu acho que principalmente acontece na adolescência, com certeza. Só que a gente tem outros casos também que estão na juventude por ainda estar ligado ao pai, né? Assim, quando você ainda está na igreja do pai, você de alguma forma vai sofrer um pouco. De repente vai sofrer um pouco menos, mas quando você é jovem, você consegue melhor lidar do que você era adolescente, né? Mas eu acho que a grande questão é que quando você vai para um outro ministério, realmente a coisa fica bem mais tranquila. Mas, sem dúvida, a maior pressão é na adolescência. Sem dúvida alguma mesmo. Tem a questão da fase, né? A fase da adolescência é uma fase complicada para qualquer adolescente. E para o filho de pastor tem esse a mais, né? Essa pressão a mais. Então, realmente, é essa fase da adolescência, a fase do início ali da juventude. Acho que na situação que a gente está hoje, a gente não sofre algumas coisas, mas outras a gente nunca vai deixar de sofrer, né? Então, a gente compartilha com os nossos pais. Acho que agora, com um pouco mais de maturidade, as lutas, as questões, as alegrias, a gente tem as nossas preocupações, né, em relação aos ministérios dos nossos pais, a gente pode compartilhar do sonho, compartilhar da visão. Acho que com outro olhar, é um outro lugar depois, né, quando você sai da casa dos pais, quando também às vezes não está em outra igreja ou está num outro ministério, se torna um pouco mais leve, mas não deixa, né? A gente muda um pouco, as nossas questões vão para um outro lugar, como filhos de pastor, e saem um pouco dessas coisas tão latentes, né? Que no início da adolescência, durante toda a adolescência e início da juventude, são muito pulsantes, né? Com os filhos de pastores em determinadas realidades. Perfeito. Vocês falaram já um pouquinho aí sobre o que o Refipa proporciona, né, para os filhos de pastores, né, que é mais do que um retiro de ali de 2, 3 dias. Então, gostaria que vocês compartilhassem também quais outras ações acontecem durante o ano, por exemplo, além do retiro, que eu acredito que o retiro seja o ápice, né, dessa rede de vocês, dessa rede de apoio. Mas o que acontece durante o ano? O que vocês pensam durante o ano para manter, né, os filhos de pastores próximos? O Recife é o mais aguardado, né? A gente já termina um, já sai outro, e no grupo os filhos já, cadê a data? Vai ser de 5 dias, de 7 dias. A gente fica nessa expectativa. Sempre de três, né? Sempre de 3, mas eles ficam pedindo uma semana de Refipa. Durante o ano, hoje a gente tem, né, um evento que é novo, que é o pré-Refipa, e que vai acontecer nesse ano. A gente ainda não divulgou para os filhos de pastores, então quem está ouvindo essa live aí agora já está sabendo. Spoiler. Um spoiler, a gente vai lançar a data, vai lançar todas as informações, que aí é um encontro mesmo de comunhão que a gente tem. Mas durante todo o ano, né, a gente tem um grupo do WhatsApp e as relações se formam dentro do retiro de forma que os grupos... Tem grupos individuais no WhatsApp, esse contato é um grupo de comunicação contínua. A gente viu, né, filhos de pastores que se reúnem para orar por meio via, né, Zoom, Google Meet, que ligam e oram juntos, né? A gente vê filhos participando um da vida do outro. Então, um filho de pastor casa, você vai naquele casamento, você vê que chamou um outro grupo, férias, se reúnem. Então, assim, formalmente, né, hoje a gente tem o Refipa, mas a gente usa os eventos da convenção para, de alguma forma, reunir, né?
que os pais por vezes estão, e também esses contatos pessoais, particulares, né, que eles vão marcando por meio dos grupos. Mas é algo que é bem diferente do que a gente já foi em muitos retiros na nossa vida, e retiros da nossa igreja, e retiros de organizações, e você sempre forma uma rede legal de contato, mas é muito diferente o que acontece no Recife, porque realmente se forma uma família, amigos muito próximos. Parece que a nossa vinculação, quem já foi, né, pode contar para você, se você perguntar ao filho de pastor que já foi, ele vai te falar. Você cria relações que parecem que faz muito tempo que você é amigo daquela pessoa. Acho que por essa particularidade, né? Então, essa rede se fortalece e acontece organicamente durante todo o ano. É isso que eu ia falar, é bem orgânico mesmo, assim, a pessoa às vezes é de uma localidade, então ele pega uma afinidade pela região que ele é, né? Porque a gente pega o estado inteiro, né? Então, às vezes, o pessoal de Campos, que eles sempre vêm juntos, o pessoal da Baixada, eles sempre vêm juntos. Então, acaba que durante o ano eles estão sempre juntos, assim, né? Nas programações daquela região e tudo mais. Então, é bem orgânico e a relação é muito forte mesmo. Às vezes você junta 8, 9 pessoas e você vive o ano inteiro ali conversando com eles. Foi o nosso caso. A gente tinha um grupo quando a gente era adolescente que a gente não tem o grupo do WhatsApp até hoje, né? Porque nem era o WhatsApp, era Facebook na época quando a gente criou. Mas eles são nossos padrinhos hoje e a gente conhece já há mais de 10 anos. Então essa relação é bem forte mesmo. Legal, muito bom. Gente, esse é o Batistas em Pauta. Estou recebendo aqui o Matheus e a Elisa. Eles são os líderes do Retiro de Filhos de Pastores aqui no Rio de Janeiro. A gente está compartilhando sobre isso. E nós já temos algumas participações aqui no nosso WhatsApp. Temos o pastor Davi, o pastor David, está aqui conosco. Ele que é da PIB em Jardim Peró, em Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro, região dos Lagos. Um abraço ao pastor. Aí, O nosso obrigado pela... Ele é o nosso conselheiro. Olha, é Davi ou David? David. Pastor David, um abraço. Está nessa cidade maravilhosa aí chamada Cabo Frio, né? Temos uma mensagem aqui também da Edilene, que é da PIB de Picos, no Piauí. Ela disse o seguinte: os filhos do meu pastor são bênçãos para a nossa igreja, são missionários. Louvado seja Deus, sou muito grata. É o que um pouco do que vocês falaram, né? Filho de pastor não é necessariamente pastor, né? Ele vai seguir aqui o chamado de Deus para a vida dele. Temos mais uma outra mensagem aqui da irmã Gilceia, que, se eu não me engano, ela é da primeira igreja batista lá no IPE, eu acho que é IPS, né? Em Campos, né? Já em Búzios, PIB de Búzios. É, É minha é a mãe. mãe da Elisa. É PIB de Búzios? Tá aqui, PIB, IPS, Campos. É porque ela era de IPS, agora eles estão em Búzios. É que eles eram Ah, pastores de IPS durante muitos anos. Aí ele se aposentou, agora ele está na PIB de Búzios. Como pastor. legal. Ela mandou uma mensagem bem bacana aqui, dizendo o seguinte, ó: filho de peixe é peixinho, mas filho de pastor não é pastorzinho ou pastorzinha. Muitas vezes, os filhos de pastores são cobrados de forma diferente dos outros membros de outras crianças. De acordo com a forma de cobrar, pode ser muito prejudicial à família pastoral. Já fiz algumas pastorais com esposas de pastores que sofrem pelas cobranças diferenciadas nas ações e reações dos filhos. Meus filhos sempre foram respeitados como os filhos dos irmãos, porque sempre o pai, que no caso era o pastor, pontuava desde o convite ao ministério: meus filhos precisam ser tratados como os filhos dos demais irmãos. Onde não couber a minha família, um tratamento como deve ser, eu prefiro não aceitar o ministério na igreja que procede desta forma. Logo, temos filho pastor e todos os filhos atuando nos ministérios conforme chamada, servindo com dedicação e amor. Foi um lindo registro da nossa irmã Gilceia, mãe da Elisa, né, que está ouvindo a gente aqui. Obrigado pela sua colaboração, pela sua audiência. Elisa, quiser mandar uma mensagem aí para a mamãe também, fique à vontade. Mensagem, mamãe. É isso aí mesmo, certinho. E combinou justamente com o que você falou aqui, né, É. do seu pai como pastor, né? Muito legal. Deixa eu ver se temos mais mensagens aqui. Tem o Miguel Lopes. Estou amando a participação. Que Deus abençoe o Refipa. Não sei se vocês conhecem também. Provavelmente Minha aqui em parte da Minas. nossa diretoria. Ele é parte da nossa diretoria. Um Braço abraço firme. para. Olha aí. Miguel, obrigado aí pela participação. Por enquanto é só isso. Você que está ouvindo a gente, quer mandar sua mensagem, quer mandar sua pergunta para o Matheus e para a Elisa,
essa é a hora. Código 11 9 3003 0316, ou aí pelo link do aplicativo no celular, ou pelo site da Rede 316 também. Bom, hoje vocês, né, já chegaram aí, agora fazem parte da diretoria do Refipa, né, e com certeza vocês ouvem muitas histórias, né, muitos relatos, né, de filhos de pastores. Então, gostaria de perguntar se vocês já tiveram que ajudar filhos de pastores em crise, nesse tempo aí que vocês estão na liderança do Refipa. Eu acho que isso é um dos porquês do Refipa existir, né? Que é ajudar nesses momentos mesmo, ajudar a família pastoral, e ao filho em específico nesses momentos de crise. A gente lida muito com isso, muito, muito, muito. O pastor David, a tia Lu tem várias experiências, tia Lil, tia Lili, e a gente também, como parte da diretoria ali com os amigos, a gente lida com muitos casos mesmo de filhos que estão, né, tem diversos motivos que podem levar um filho de pastor há realmente um momento de maior dificuldade, né? Tem filhos que sentem muita ausência do pai, então a igreja demanda muito do pastor, e aí o pai acaba em alguns momentos se ausentando, e isso para ele é um sentimento, né? Como se a igreja estivesse roubando o pai, isso traz um certo ressentimento com a igreja, e por vezes até com Deus, por vincular uma coisa a outra erroneamente, né? Então isso a gente trata muito, a gente conversa. Tem filhos que é por essa cobrança exagerada da igreja, alguns até sofrem uma certa perseguição, né, dos membros, vigiando o que está fazendo, o que está deixando de fazer e tal, e pautando, traz na assembleia, aquela coisa toda. Então, isso é mais específico, né? Hoje não acontece tanto, mas tem filhos que passam por isso e sentem muito por isso, né? Por serem expostos dessa forma. Tem diversos casos, né? Alguns recentes também que a gente tem tratado às vezes o filho é muito atuante, né? Muito atuante na igreja, mas ele acaba estando sobrecarregado, porque às vezes é uma igreja menor, pequena, ele faz tanta coisa ali tentando ajudar o pai, né? Tentando dar uma ajuda na visão mesmo da igreja. Às vezes ele fica sobrecarregado, às vezes ele trabalha com outra coisa. Então, a gente tem esses relatos também, assim, de ajuda, né? De como auxiliar nessa parte, né? Tem um filho também, um outro caso, né, que é muito frequente, que às vezes a igreja, por uma questão, eu não julgo, a gente vai ter essa postura, vou falar mais à frente, a gente não tem esse olhar condenatório nem sobre o pastor, nem sobre a igreja, porque nós entendemos que não somos perfeitos, somos todos pecadores, precisamos da graça, da misericórdia de Deus, então erramos. E existem muitas vezes o pastor, ele sofre, né, no ministério pastoral. Então, às vezes, ele sofre questões muito profundas, né, com a igreja ou com algum membro em específico, alguma situação específica, que a gente, como filho, sente tudo. Por mais que o pai tente blindar a gente, é o correto, tente não trazer as questões ministeriais para dentro de casa, né, as brigas, discussões ou alguma questão, algum embate mais direto, trazer isso para o filho, às vezes, né, não tem como. A gente consegue perceber aquilo que o nosso pai está vivenciando, às vezes a tristeza, ver o nosso pai triste, ver o nosso pai desesperançoso com alguma situação. Então, às vezes, isso que o pai está vivendo no ministério pastoral traz ao filho um sofrimento muito grande. Por pensar, nossa, como Deus permitiu o meu pai viver isso, né? Como que isso é o chamado do meu pai, vivenciar essas coisas tão difíceis. Então, os filhos chegam com muitos dilemas, por vezes muito delicados, casos muito específicos, muito delicados, né? Que a família dele está sofrendo, que ele está sofrendo, e você tem que permanecer naquele meio, né? E às vezes o pai, às vezes não, né? Maioria dos casos, né? O pai tem uma maturidade para lidar com aquilo que ele está sofrendo no ministério, porque ele entende que isso é parte do ministério. Mas o filho, na maioria das vezes, não tem esse preparo, então sente, sofre, questiona a Deus, questiona a igreja, tem vontade de não congregar mais na igreja, né? Não quer mais estar ali naquela igreja específica ou em igreja nenhuma por alguma questão específica. Então chegam muitos desses casos de diversas formas para a gente. E o nosso trabalho mesmo é de ajudar e é trazer essa visão bíblica, né? Trazer para o filho isso, olha, somos todos pecadores. Seu pai é pecador e ele vai errar com você. Sua igreja são pecadores reunidos, eles vão errar com seu pai, vão errar com você. Mas você tem um Deus que é o seu pai,
e que o seu Deus é perfeito e não vai errar com você, né? E que você pode contar com ele para aquilo que você precisar, pode contar com a gente, ajudar além, né, dessa questão naquilo específico que pode, naquele conselho específico que pode ajudar ali no momento, que ele pode fazer, como ele pode agir, com quem ele pode conversar, né, nas situações específicas. Então, a gente está ali realmente para abraçar esse filho, para acolher a dor desse filho que é real e para ajudá-lo, fortalecer a fé dele, fortalecer a relação dele com Deus e aconselhá-lo naquilo que for possível, né? Uma coisa importante também é que quando a gente acredita muito que quando um filho de pastor ele está bem direcionado, assim, né, ele consegue abençoar o ministério do pai de uma forma grandiosa, assim. Às vezes isso a gente tem sentido no Refipa, né? Às vezes o pai ele não vai confiar, por exemplo, alguma conversa sobre visão, sobre dificuldades que ele está tendo, sobre expansão da igreja, sobre o que fazer com uma pessoa algum líder da igreja, mas às vezes ele compartilha isso em casa, algo assim, e as dicas que o filho dá, isso acontece muito, assim, às vezes o filho dá uma orientação, olha, eu acho que a gente podia ir por esse caminho, às vezes o pai escuta mais o filho do que um líder mesmo da igreja, então, quando a gente tem filhos de pastores que eles entendem mesmo que eles podem ser uma bênção para o ministério, e eles conseguem lidar bem com essas questões, a igreja é abençoada assim, de uma forma gigantesca. Então, o que a gente tenta fazer mesmo é esse suporte, né? Não deixar a pessoa desistir, porque às vezes é muito puxado, é muito pesado, e ao mesmo tempo mostrar para ela um propósito, né? Olha, você entrou nessa família porque Deus quis, né? Por mais que você não escolheu, Deus escolheu. Escolheu você colocar você ali. Então, algo você pode realmente mudar, né? Então, dando propósito para essa pessoa, para esse filho, ele começa a olhar o ministério com uma outra forma também. Então, isso a gente tenta trazer assim, nas conversas e nos aconselhamentos que a gente tem com os demais filhos pastores. Perfeito, realmente é importante trazer isso à mente, né, do filho de pastor, né? Porque família a gente não escolhe, né? Mas Deus tem um propósito para a vida de cada um, né? Se por acaso aquele jovem, aquela jovem é um filho, é uma filha de pastor, é porque Deus, né, tem um propósito através dessa família e das vidas dessas pessoas também. E pensando nisso, eu gostaria que vocês compartilhassem também experiências de vocês como filhos de pastores, né? Tenho certeza que foram muitas, então gostaria que vocês compartilhassem com quem está ouvindo a gente, quem vai ouvir e assistir depois também. Eu quero compartilhar uma boa experiência que eu tive. Meus últimos anos ali junto com o meu pai na igreja dele, né? Foi exatamente na pandemia, né? Quando a gente pegou a pandemia ali. E aí, meu pai pastor na primeira igreja batista de Jardim Alcântara, lá em São Gonçalo, pastor Alaí. E aí, quando chegou a pandemia, a gente se deu um dilema, né? Nossa, a gente precisa fazer coisas na igreja para cuidar das pessoas de uma forma diferente, né? Entrar no digital, toda essa grande questão que tinha aí na pandemia para as igrejas, né? E eu lembro que o papel ali da nossa família, né, junto, e às vezes os irmãos não podiam ir para a igreja, então a gente gravava os cultos, a gente fazia as coisas, a gente realmente foi um momento ali muito especial, sabe, como família. Então, a experiência que eu lembro dos últimos tempos ali com meu pai, né, firme ali, porque depois eu casei e fui para Piripopa, né, junto com a Elisa, foi muito especial, assim, de compartilhamento mesmo, de vivência da igreja, né, de uma fase muito leve, muito boa, assim, de expansão, de pensar em coisas para frente da era do digital, que é uma coisa que a igreja não vivia. Então, isso que é legal no Filho de Pastor, assim, às vezes a gente que vai propor coisas diferentes, né? Então essa foi uma experiência legal que eu vivi com meu pai nesses últimos anos aí. Muito Uma bom. experiência muito legal que eu tive com meu pai, né? Muito importante, na verdade, na minha vida, foi em relação ao meu chamado ministerial, né? Lá no que eu deveria atuar na igreja. E eu estava com muitos dilemas, na época, assim, muito questionadora. Acho que nessa fase de adolescência também, né? Você começa a ficar meio crítica com tudo, e muitos questionamentos, muitas coisas. E eu lembro de ter chegado com meu pai com muitos questionamentos, falando: olha, a igreja não faz isso, a igreja não faz isso, olha, revoltado porque a igreja não faz aquilo, faz aquilo, não faz aquilo. E o meu pai, assim, meu pai é o Pedro Salvador, pastor Pedro Salvador, ali em Búzios hoje, né? E ele olhou para mim bem sereno, e eu acho que esse também é a alegria de ser filho de pastor, que você é pastoreado no seu íntimo, né? Ele vê o seu pior e o seu melhor, então ele consegue te pastorear de uma forma que às vezes o pastor que
convencional ali não tem essa relação. Ele me olhou com muita calma e muito amor e disse assim: filha, a igreja é você. Se não faz, é porque você não está fazendo. Aí eu lembro dessa experiência porque isso me marcou muito, assim, foi uma das nossas pastorais que acontecem dentro de casa, né, que são informais aí no horário do almoço, que transformaram a minha vida, porque a partir dali eu comecei a exercer o meu ministério, me encontrei realmente no meu propósito em relação a Deus, mudou o meu caminho, né? Essa conversa teve um rompante na minha vida. Então, foi uma experiência muito boa que eu tive com meu pai. E aí, falando sobre outras experiências, né, mais difíceis, assim, que a gente tem e que fazem parte do ministério, é que eu lembro que no nosso período de férias, né, a gente ansiava muito pelas férias, porque teria ali a família toda reunida e todo mundo ali 100%, e às vezes acontecia de no meio das férias falecer alguém. E aí o meu pai ter que sair dali, porque na época ele não tinha outros pastores para auxiliar nesses momentos, e ir até a cidade de Campos, né, onde a gente morava, para fazer o velório. E eu lembro que isso me deixava arrasada, assim, arrasada. Não ter o meu pai, ele ter que sair ali no momento das férias. Então, é algumas coisas que a gente vivencia, né? Às vezes, o dia da apresentação na escola, o seu pai não vai conseguir estar por alguma questão, a gente orienta os pais a sempre priorizarem a estar na vida dos filhos integralmente. Mas existem coisas, né, que são urgências do ministério que não tem o que fazer. Né? Eu hoje entendo, tenho maturidade, mas eu lembro que na época era uma experiência assim, que me doía como filho de pastor, vivenciar, mas que eu depois vim a entender, né? Que realmente doía nele também ter que vivenciar, mas era parte daquilo que ele tinha que fazer no momento. São os prós e os contras, né? Podemos dizer assim, né? De ser filho de pastor. Né? Gostaria que vocês compartilhassem isso também, né? Além das experiências, né? Tem um lado bom, obviamente, mas tem também as suas partes ruins, né? O que vocês consideram como bom e ruim aí em ser filho de pastor? Eu acho que o lado bom, muito do que a gente falou aqui. Primeiro, isso de você ser pastoreado no seu por completo, né? Porque o seu pai ele te conhece naquele momento de maior intimidade, então ele conhece muito do teu coração. Então, na hora de te aconselhar, ele é sempre bem mais assertivo por te conhecer. Óbvio que isso muda de realidade para realidade, pastor para pastor, de família para família, mas isso é uma coisa que a gente vive esse privilégio. O segundo é a bagagem que a gente adquire, né? De ministerial, de liderança. Você aprende junto com teu pai como que é liderar, o que é fazer, como é aconselhar. A gente aprende muito, né? Eu, pelo menos, aprendi muito a olhar para o outro, né? A ter esse olhar misericordioso sobre o outro, mesmo quando o outro faz algo com você. Então, a gente vive esse ministério ali dentro da nossa casa. E quando, né, acontece, como foi no meu caso, mas eu sei que tem filhos de pastores que não passam, que passam por uma situação diferente. Mas quando o pastor é um bom pastor em casa e fora, você aprende ali no dia a dia a como cuidar de pessoas, a como amar a Deus. Você vê, né, no seu cotidiano alguém que é entregue mesmo pela igreja e que ama e que vai abdicar do que for necessário pela expansão do reino. Então, isso em nós, em mim, gerou um amor muito grande pela igreja. Ser filha de pastor me tornou uma pessoa que ama a igreja de Cristo. Então, acho que isso é um lado muito bom, além de toda a bagagem de liderança, né? Toda essa parte do pastoreio, compartilhadas alegrias, né? Então, você vê uma meta sendo atingida de alguma campanha, ou alguma questão, algum evento, alguma ação acontecendo ali, você compartilha dessa alegria junto, né? Eu acho que isso são coisas muito boas. E o lado bom é que você pode participar do Refipa, né? Isso é um lado muito bom. Só o filho de pastor vivencia, que é participar do Refipa, que é realmente uma experiência imperdível. Tem muitos lados assim bons, né? Como a Elisa falou. Também tem uma parte que a gente sempre comenta aqui em casa, assim, você acaba sabendo de tudo primeiro, né? Então, você sempre sabe da ideia da igreja primeiro que todo mundo. Então, isso é uma coisa legal também. Essa bagagem que a Elisa falou, a gente sente uma diferença muito grande nos filhos de pastores, assim, quando realmente o filho de pastor entende ali, ele
ele é trabalhado com o pai, às vezes até ensinado mesmo dia a dia com o pai, é muito diferente. Ele ganha uma bagagem, até se ele não for seguir algo eclesiástico, vamos dizer assim, ele consegue ser um grande líder numa empresa, ele consegue algo que outras pessoas às vezes não têm a oportunidade de viver com a liderança tão perto quanto a gente vive, né? E os problemas, eles são diários, né? Então, tem pais que conseguem blindar melhor, outros que não conseguem tanto, e você acaba, de acordo com o pai, né, que você tem ali, vivendo às vezes umas coisas mais difíceis e outras não. E dependendo da igreja também, né? Tem muitas igrejas que não tem muito problema com a questão do pastor, mas tem outras que vivem dilemas muito maiores. Então, a gente vê a realidade dos filhos de pastor de uma forma muito diferente. Algumas igrejas muito mais estruturadas, com mais experiência, o filho sofre muito menos. Outras igrejas muito menos estruturadas, com muitos problemas, e aí o filho sofre muito mais. Então, a gente poderia falar aqui direto, o dia inteiro quase de prós e contras daqueles filhos de pastores. Mas o que é latente é que a gente ganha um amor mesmo pela igreja, pelo reino, que é muito diferente. Você acaba vendo, depois que passa por todos os problemas, as questões, você vê o todo, assim, você realmente vê que você é inspirado para viver algo muito grande assim com o reino de Deus. E eu acho que também pontuando um pouco sobre os lados negativos, né? Além dessa questão da comparação, da pressão excessiva e às vezes dessa ausência do pai, né? Esse sentimento de ausência, esse sentimento de partilhar de algumas dores do ministério, né? De ter essa partilha, então é uma pressão emocional muito grande, uma pressão espiritual, né? Muito grande quando você lida com família pastoral, há toda uma questão espiritual. Então, tudo isso, o filho, ele é parte. Então, essa parte, né, do ministério, você vivenciar as lutas, vivenciar a pressão, é uma parte muito pesada, né, do ministério que o filho ali faz parte. E também acho que foi como o Matheus falou, existem ótimos pastores, pastores que pastoreiam a sua casa com muita sabedoria, mas existem pastores, né, na nossa experiência, que ainda às vezes carecem de alguma sabedoria dentro de casa com seus filhos, e os filhos sentem isso, né? Eles sentem quando o pai muito amoroso na igreja com as pessoas e dentro de casa é muito ríspido, é um péssimo pai, não é presente, trata o filho com ignorância, e com os membros é um amor e tem todo o tempo, tem toda a paciência. Então existem esses lados que algumas vivências de filhos de pastores, né, que são a minoria, graças a Deus, mas que existem, são muito pesadas. Então, ser parte de uma família pastoral é um privilégio muito grande, é uma responsabilidade muito grande, e a gente tem isso, né? O lado bom, que é muito bom, e o lado ruim também, que é ruim, mas que com a graça de Deus, com Ele nos dando força, sabedoria aos pais, né? Por isso que a gente acredita tanto em equipar os pais também para lidar com os filhos. Esse lado ruim, ele é passageiro e depois se torna, como o Matheus falou, como uma experiência mesmo, né? Você amadurece, você consegue olhar aquelas situações com outro olhar. Legal, é importante falar dessa questão do amadurecimento, porque infelizmente nem todos conseguem levar dessa maneira, né, por conta das experiências. Nós vemos, inclusive, filhos de pastores que hoje, infelizmente, não estão, né, vivendo o evangelho. A gente tem até aí no meio cristão evangélico, uma história bem famosa, né, de uma pastora que fez parte de um grande grupo de louvor, né, que hoje a filha dela está fora, né, por conta talvez dessa pressão excessiva, né? Ela fala da questão, enfim, da religiosidade, né? Vocês já viram esse tipo de situação acontecer também dentro desse contexto aí de Refipa? Sim, e, assim, com uma certa frequência, né? Isso acontece. Inclusive, alguns filhos chegam para a gente, eu acho que esse é o ponto, assim, alguns filhos chegam no Refipa que eles não se converteram ainda. Às vezes ele tem 17, 18 anos, mas eles não tiveram encontro com Cristo ainda. Então, e às vezes é difícil até para o pai entender essa questão em casa, né? A gente tem muita compaixão com os pastores também, porque a gente sabe que é muito difícil liderar uma igreja, liderar uma casa ao mesmo tempo. A questão espiritual, como a Elisa falou, não é uma questão só. A gente não pode pensar que é uma liderança de uma empresa, não é uma liderança de uma empresa, por mais que tenha a ideia de uma empresa num sentido, né? Tem que ter tem que saber sobre liderança para liderar uma igreja, mas tem toda uma questão espiritual
que está envolvida ali. Então, às vezes, o pai, realmente, os pastores têm dificuldade nisso. E a gente vê isso acontecendo no Refipa. Então, o que a gente sempre pensa, né, e o que a gente tenta falar, assim, tenta passar para os pastores também, e é até legal isso aqui, né, ter essa abertura aqui, é que o foco é no antes, né? É lá no início, assim. Porque hoje, se você tem um filho, por exemplo, que já está longe do Senhor, é orar, é pedir a Deus graça, misericórdia, né? Para que ele se converta mesmo, para que ele volte para o Senhor, né? Mas o antes é muito importante, porque na formação ali, na educação, você ensinar o seu filho que antes de tudo ele não é para ser um filho de pastor, antes de tudo não é para ele ser um líder da igreja, ele é para conhecer Jesus e amar Jesus acima de todas as coisas. Então, quando a gente vê que os pastores lidaram bem com essa questão, qualquer que seja o problema depois, qualquer que seja a batalha que aconteça depois, o filho está firme numa rocha que é inabalável. Então, o principal para os pastores, né, tem que ser o cuidado em discipular o seu filho para que ele seja um cristão, acima de qualquer coisa. Depois disso, passou essa fase, você entendeu que ele realmente é cristão, ele tá, né, ele não só está servindo na igreja, ele está servindo na igreja porque ele entendeu que ele é agraciado, que ele tem a salvação em Jesus. Aí sim, outras coisas virão. Aí você vai trabalhar sobre liderança, sobre outras coisas com ele, mas o principal tem que ser isso, porque quando isso não acontece, uma ponte é quebrada aqui, né? E aí chega a adolescência, chega a juventude, e aí às vezes fica muito mais difícil, muito mais tarde dessa pessoa ter, porque ela vai ter uma influência fora da igreja, ela já está com outros laços totalmente fora, então é muito mais complexo. Então, quando o início, o antes é feito, a gente tem a experiência de que esse filho vai se tornar um cristão mesmo, que ele vai servir na igreja, ele vai ser um ótimo filho de pastor, por mais que ele tenha muitos problemas, ele vai seguir com o Senhor, né? Isso vai ser evitado. E caso não aconteça, né, às vezes tem pais que foram muito dedicados, né, a gente não conhece individualmente os casos e por vezes o filho se desviou posteriormente. É realmente um olhar de misericórdia sobre o pai, sobre a família, orar mesmo por essa família, por essa vida, são decisões, né? Os pais, eles não determinam as nossas escolhas, eles nos orientam, eles nos apacentam, eles nos direcionam, mas nós somos adultos e escolhemos, tomamos as nossas decisões. Então, por vezes é isso que acontece, né? Algum filho de pastor, por alguma experiência, por alguma situação, se afasta, se distancia. Então, é isso, o trabalho no antes e no depois, caso aconteça, um olhar de misericórdia, de amor, o que esse filho menos precisa é de mais um olhar de julgamento da igreja sobre ele. O que esse pai e essa mãe menos precisa é um olhar de julgamento sobre ele, sobre sua criação, mas sim um acolhimento e uma oração, né? A oração ela move montanhas. Então, orar por esse filho mesmo, orar por essa família, crendo que Deus ele pode, né, agir nesse meio e transformar esse coração. E é muito importante também entender que nesse caminho, por mais que seja o caminho do pastor e da família pastoral, também tem a parcela de responsabilidade da própria igreja também, né? Então, assim, a gente lida com muitos filhos de pastores que, como a Elisa falou, o pai fez muito bem, instruiu, ele é cristão, mas ele às vezes se desviou e às vezes, muitas vezes ele coloca essa questão na igreja. Olha, isso aconteceu porque a minha igreja é muito complexa. E a gente tenta sempre trabalhar também com o lado da igreja, entender a responsabilidade que ela tem com o cuidado da família pastoral, né? Então, o cuidado da família pastoral é muito importante, valorizar o pastor, valorizar também os filhos, né? E a esposa. Isso coopera também para que o filho do pastor se sinta mais amado e viver uma vida mais tranquila também na realidade cristã. Perfeito. Chegaram mais algumas mensagens aqui no nosso WhatsApp, uma delas, inclusive, da tia Lu, está aqui ouvindo vocês também. Ela deixou uma mensagem aqui. Deus continue abençoando vocês. É um prazer fazer parte do Refipa. Amar, cuidar, aconselhar os FIPAs é bênção de Deus. Filhos de pastores são bênção. Eu e pastor David amamos vocês. Aí uma mensagem para vocês, Elise e Mateus. Nós te amamos muito. Muita coisa, muito. Temos uma mensagem aqui também do João Marcos Teodoro. Ele faz uma pergunta. O Refipa é para todas as idades? Boa. Então, o Refipa a gente diz que a pessoa tem que saber se virar, né? A gente não define uma idade, óbvio que muito pequeno não dá, mas assim, a partir ali dos 8 anos, se a criança ela sabe fazer as suas higiene pessoal, tudo sozinho, a gente já libera o que a gente pede, né? O que a gente aconselha.
é que tenha um responsável, então às vezes se a criança é um pouco menor, um irmão mais velho, ou se alguém ali de referência da igreja, assim em termos de autorização, porque a gente é um espaço pequeno, controlado, tem pessoas que oram, mas a gente não tem como ter essa responsabilidade sobre o cuidado individual de cada um. Então isso é uma coisa que a gente tem, mas a gente não determina nenhuma idade para começar. Por exemplo, meu sobrinho desde os 2 anos vai, mas vai com meu irmão, que também é filho de pastor, E é e é pastor, e ele vai ao Reflip, então vai com ele. E não tem data também para deixar de ir, como o meu irmão também, que segue indo ali, mesmo sendo pastor, tendo a sua família, vai, leva os filhos. Então a gente não tem a cidade final, a gente não determina a cidade. Isso, nós temos casais casados também, né? Que são filhos de pastores dos dois, como é o Isso, nosso caso, temos outros no Refipa também que continuam indo, então realmente sim. a idade para a gente não é uma questão. Legal, né? E esse compartilhamento aí do legado do Refipa, né? De geração em geração, né? O ministério continua, né? Os pais passando para os filhos, a importância de estarem participando desse legado, né? Dessa rede de apoio. Tem uma outra mensagem aqui também do Pedro Teodoro. Ele colocou assim: opa, Pedro Teodoro aqui, ou solo de caixa. E botou aqui o kkkk. Queria agradecer esses dois. Estão muito bem na liderança, são referências para mim e que esse ano seja melhor ainda. Aí mais uma mensagem para vocês. É Amém. isso, solo de caixa, você não espero que tá por vir, vai ser muito bom. Muito obrigada, carinho, essa galera é muito misericordiosa com a gente. É verdade. Estamos chegando aí já no finalzinho aí do nosso Batistas em Pauta. Passou rapidinho nessa hora. Né? E gostaria que vocês compartilhassem conselhos aí para os filhos de pastores, para os pastores, né? Ou a esposa do pastor também, tipo, a família pastoral no contexto geral, e para as igrejas também, né? Como é que deve ser esse tratamento mútuo aí, né, nessa cadeia de filhos de pastores, família pastoral no contexto todo e a igreja também. Conselhos, né? Vou falar, o Matheus fala também, para as igrejas, amem a família pastoral de vocês. Vocês não imaginam o quanto o pastor de vocês se doa pela igreja, o quanto ele se dedica, muita coisa não é vista. Aquilo que você vê de esforço não é nem 50% do esforço que o seu pastor realmente dedica, né? Das noites que ele não dorme, das pastorais, das vezes que ele ajuda, que ele sai à noite, de madrugada, nas férias, nas horas estudando. Então, ame mesmo seu pastor, ame a família, ame essa esposa que se dedica a esse filho que está ali, ame, demonstre esse amor e demonstre esse apreço. Tenha cuidado, né, com o pastor, veja o filho, a esposa, né, como mais um membro, parte da igreja, dois pecadores que precisam de Cristo, como você, que vão errar, não vão ser perfeitos. O pastor não vai ser perfeito, muito menos a esposa, nem seu filho. Então, olhem com misericórdia, com amor e fortaleça. Fortaleça porque é um chamado de muitas alegrias, mas de muitas lutas. Então, que você seja um fortalecedor e não mais um que vem trazer um empecilho, uma dificuldade, mas que você venha para fortalecer e para ajudar os seus pastores e a sua família, esse filho, essa esposa, no ministério que Deus confiou a eles. Para o pai, né, para o pastor, para a pastora, sua família, ame o seu filho, ame a Deus acima de todas as coisas, né? Isso o seu filho precisa ver. O seu filho precisa ver que o fruto da sua escolha ministerial é por um amor genuíno a Deus. Ele precisa ver a sua experiência pessoal com Deus. A sua casa tem que testemunhar antes de qualquer outro daquilo que Deus faz na sua vida. Então, busque a Deus, busque experiências com o Espírito Santo e que seus filhos e sua esposa possam ver isso na sua vida. Tenha um bom testemunho na tua casa, blinde a tua casa dos conflitos, das situações da igreja, né? Tente dividir, por mais difícil que seja, aquilo que você traz para dentro da tua casa, aquilo que você fala durante o almoço, durante as viagens. Blinde o coração dos seus filhos, pastoreie os seus filhos, não negligencie o pastoreio dos seus filhos, que eles sejam os seus primeiros discípulos, né? Que você tenha um cuidado ali no pastoreio, no discipulado dos seus filhos. E priorize a sua família. O ministério a gente sabe que requer muito, muito mais às vezes do que o pastor pode dar, mas que você entenda, aprenda a dizer nãos e para poder priorizar a sua família. Sua família precisa se sentir
priorizada, né? Que o ministério para eles também seja, que o ministério, que eles também se apossem desse ministério, né? E tenham alegria em servir nesse ministério, e não sintam como algo pesaroso. Então, ore, busque a Deus e que seus filhos possam vivenciar isso com você. E para os filhos de pastores, gente, misericórdia. Olhe para os seus pais com amor, entendo que eles são pecadores, entendo que a igreja é formada por pessoas pecadoras que vão errar, que vão falhar com você, mas que são pessoas que estão tentando melhorar em Cristo, que precisam de graça e de misericórdia, que você seja o primeiro a dar essa graça, essa misericórdia, essa segunda, terceira, quarta chance que for necessária, e participe do Refipa. Vá ao Refipa, a gente está ali para te ajudar, pode entrar em contato com a gente, fortaleça essa comunidade, tá? Que o seu coração também precisa ser cuidado, e não negligencie isso. Isso. Para a igreja, como a Elisa já falou, outro aspecto muito importante é ore pela família pastoral. Coloque a família pastoral dentro das orações mesmo, além de valorizar, né? Uma igreja que ora pelos seus pastores, pelas suas famílias pastorais que possuem, ela realmente está cuidando da família pastoral de uma forma direta, não indiretamente, está cuidando diretamente. Então, ore e coloque todo o seu esforço em oração pela vida dos seus pastores e da família pastoral também. Para os pastores, algo que me marca muito é ver quando os pastores realmente amam a Jesus acima de todas as coisas. E isso é um exemplo para os filhos. Então, a maior coisa, a maior dica assim, que a gente pode dar é, pastor, mostre ao seu filho que você ama Jesus acima de todas as coisas. Instrua seu filho para viver coisas na fé, em casa, como a Elisa falou, realmente o filho precisa ver coisas ali, vivenciar coisas espirituais que às vezes ele não vai vivenciar diretamente com a igreja, mas ele vai vivenciar com o seu pai. Então ele vai ver isso, ele vai seguir no caminho certo. E a última coisa é prioriza a família, como a Elisa disse, e pontos mais específicos, assim. Em alguns momentos o filho precisa ver que ele é prioridade em relação à igreja. É claro que a igreja vai ser prioridade em muitas coisas, a gente sabe disso, tem momentos sim, mas tem alguns momentos específicos que o filho, a família, a esposa precisa ver que ele é a prioridade ali, que o pai realmente está cuidando dele, está vendo como ir a uma questão da escola, como ir a um estádio de futebol, como ir, tem que ter esses momentos. Então o pastor precisa influenciar o filho nesse sentido e mostrar para ele que isso é importante. Já para os filhos, como eu disse também para os pastores, ame o Senhor acima de todas as coisas. Às vezes a gente fica evitando os problemas da igreja, como se fosse como se a gente quisesse ter um antídoto para isso, para a nossa vida ser tranquila, para blindar isso. Mas talvez os problemas eles virão de qualquer forma, né? De qualquer forma. A questão é como a gente vai estar preparado para quando eles virem. Então, se a gente amar o Senhor, tiver uma vida com o Senhor de coração realmente entregue a Ele, com fogo no coração, onde a gente vive experiências com Deus, quando essas coisas virem, quando elas vierem, nós vamos realmente passar por elas com dificuldade, mas com o Senhor. Então vai ser muito mais fácil passar. E ame o Senhor e principalmente vá ao Refipa, como a Elisa já falou, se integre, não ande sozinho, nem pastor, nem família pastoral, nem filho de pastor, não ande sozinho, porque não adianta, a gente não faz nada grande sozinho, então a gente precisa compartilhar com as pessoas. E ter outros filhos de pastores vai ser muito bom para você. Então a gente te aguarda no Refipa. E como que a galera faz para entrar em contato com o Refipa, conhecer mais desse projeto aí maravilhoso? Nós temos o nosso Instagram, que é @refiparj, e lá você mandando uma mensagem já te adiciona no grupo, já te orienta. Agora, nos próximos meses, a gente já vai lançar o pré-Refipa, o Refipa, todas as informações necessárias e te convidamos, né, a participar, a se integrar mesmo, que não é pelo que a gente faz, né, mas é por aquilo que o Refipa foi na nossa vida e que a gente quer que seja na vida de outros filhos de pastores. Isso, e é muito importante também, porque a gente sabe que tem pessoas aqui que estão nos ouvindo fora do Rio de Janeiro, né? Nós estamos ali no apoio do Rio de Janeiro, mas em outros locais do Brasil também tem Refipa. Então a gente tem informação, por exemplo, em contato com o pessoal do Espírito Santo, se você é do Espírito Santo, por exemplo, tem o Refipa do Espírito Santo. Eu sei que muitos estados ainda não têm, mas de repente você consegue se programar, consegue ir até um estado que tenha, né? Então entre em contato com a gente, ou até organizar o seu estado, exatamente, se disponibilizar para organizar. Mas não deixe de entrar em contato com a gente, que a gente pode também fazer essa ponte com os outros estados que a gente conheça, né? Para você estar junto aí com os outros filhos de pastores. E por fim, né, Estevão,
pedir mesmo para que você, pastor, as associações, congregações que já nos ajudam, contribuam com o Refipa. A gente vive mesmo, a gente serve a família pastoral e a gente faz o máximo possível para fazer o melhor valor e fazer da melhor forma. E a gente faz isso porque existem pastores que contribuam diretamente com a gente, que fortalecem o Refipa mesmo nas discussões que eu digo, né, quando precisa articular, resolver alguma questão. O pastor está ali, nos ajuda, nos fortalece, nos aconselha. Então, você que é pastor, nos procure também para fortalecer esse ministério que está aí para servir a sua família e tantas outras. E se você é membro, desculpa eu me alongar, mas se você é membro de uma igreja, né, e de repente quer abençoar um filho de pastor, você pode, de repente você não é pastor, mas você quer abençoar um filho de pastor, patrocinar para esse filho de pastor poder ir ao Refipa, você pode entrar em contato com a gente também, ou entrar em contato com o Refipa do Espírito Santo, você com certeza vai abençoar, colocando um filho de pastor, de repente, novo, né, nessa comunidade dos filhos de pastores, você vai estar abençoando o reino e a sua igreja também. Você sabia que é possível ouvir a Rede 316 no seu smartphone ou tablet? Isto mesmo, basta instalar o aplicativo da Rede 316 e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, no seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo da Rede 316 é gratuito e está disponível para Android e iOS em nosso site rede316.com.br.